O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe. Sintam todos acolhidos, acolhidas, e desde já as nossas orações são para que as graças que cada um traz em seu coração para esta Santa Missa sejam todas atendidas. E também quero dar as boas-vindas a você que todos os dias reza conosco através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A todos vocês, contem sempre com as nossas orações e desde já que o seu dia seja um dia muito abençoado, com muitas realizações positivas em sua vida e também na vida de sua família. Irmãos e irmãs, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, vamos perceber que houve tempos bons e tempos ruins, tempos alegres e tempos tristes. Afinal, aconteceram muitos momentos em nossas vidas, alguns que marcaram, outros nem tanto. E quando nós falamos de tempo, nós precisamos levar em conta que existe uma diferença entre o tempo espiritual e o tempo material. O tempo espiritual nós sabemos que é o Kairos, o tempo de Deus. E já o tempo material é o Cronos, que é aquele tempo que pode atrasar e também pode adiantar. Ao contrário do tempo de Deus, que é o Kairos, é um tempo justo, que acontece tudo no seu momento exato. E nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Kairos, no tempo de Deus, e não nos preocuparmos, pelo contrário,
devemos confiar e acreditar. Se hoje está difícil, amanhã é um outro dia. Sempre há tempos novos e sempre há tempos para mudar. A primeira leitura de hoje, ela vem falar justamente sobre o tempo. Vamos perceber que Sara, ela não esperou o tempo de Deus. Ela apressadamente procurou Agar, a sua escrava, e pediu para Agar ter um filho com seu esposo, Abrão. Porque naquele tempo a legislação permitia isto, que se a esposa não pudesse ter filhos, então ela escolhia uma de suas escravas para que pudesse dar um filho ao seu senhor. Só que a história vai mostrar que Sara e também Abrão depositaram a sua confiança no Cronos, no primeiro momento. E depois vamos ver que o tempo de Deus, o Kairós, vai realizar a sua plenitude, ou seja, vai acontecer na vida de Abrão e Sara o nascimento de Isaac, ou seja, o filho da promessa. Ismael é aquele que é o filho da escrava. Quando nós lemos o finalzinho do livro do Gênesis, vamos ver que José, aquele que vai se tornar governador do Egito, ele vai ser vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, descendentes de Ismael, o filho da escrava. E de Ismael é que vai nascer o islamismo. Então, mais uma vez, nós lembramos que Abraão é o patriarca das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo por causa de Ismael e o cristianismo por causa de Isaac. O apóstolo Paulo nos ensina que nós somos filhos da livre, ou seja, somos descendentes de Isaac e não da escrava de Agar. A primeira leitura de hoje nos mostra que nós não podemos ser precipitados, apressados, mas precisamos acreditar e confiar no tempo de Deus, que é o tempo exato. Portanto, a primeira leitura convida a mim, a você e a cada um de nós a termos paciência. E já o Santo Evangelho de hoje, nós estamos vendo o último texto do chamado discurso do Sermão da Montanha, porque na liturgia da palavra de amanhã, nós já vamos para o capítulo 8. O discurso do Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E nesse discurso da montanha, que é o chamado proclamação das bem-aventuranças, Jesus vai ensinar os seus discípulos do seu tempo e também os discípulos do nosso tempo de como devemos proceder para anunciar a palavra de Deus. E Jesus continua a sua instrução no dia de hoje, quando ele fala no Evangelho sobre 3 pontos. O primeiro deles, ele vai dizer: olha, não adianta alguém dizer Senhor, 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 e não pratica os mandamentos de Deus. Não adianta a pessoa proclamar uma coisa com a boca, mas o seu corpo, as suas atitudes, a sua maneira de ser, vai totalmente contra aquilo que ele está proclamando. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos, e esses discípulos não somente do seu tempo, mas do nosso tempo odierno. Ele chama a atenção que nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós pregamos, coerentes com aquilo que nós ensinamos, coerentes com aquilo que nós acreditamos. Afinal, como nós lemos na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 26, São Tiago vai nos lembrar: a fé sem as obras, ela é morta. E depois, quando nós vemos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala das 3 virtudes teologais, ele vai dizer que a fé e a esperança são passageiras, mas a caridade,
as boas obras, o amor, este permanecerá. Portanto, nós devemos nos preocupar, unir fé e também as boas obras. E a segunda parte do Evangelho, Jesus está falando sobre a construção da nossa casa. E aqui, se vocês me permitem, quero colocar a historinha de hoje. Certa vez, estava lá um homem, trabalhando na roça, e ele era casado já há uns 2 anos, mas eles não tinham filhos. E ele trabalhando na roça, de sol a sol, a esposa cuidava da casa, e um belo dia a esposa se cansou daquela vida, se separou dele e foi morar com outro homem. E aquele homem morando na roça sozinho, ele não sabia cozinhar, não sabia cuidar da casa, ele então resolveu deixar a roça e ir morar na cidade. Na cidade ele arrumou um emprego e morava numa pensão, e ali ele foi tocando a sua vida. Passado 3 anos, para sua surpresa, ele viu na rua a sua ex-esposa, e ela estava toda maltrapilha, estava inclusive pedindo esmolas. E ela então entrou num bar e ele foi escondido, acompanhando o que ela ia fazer. E lá no bar ela foi pedindo esmola para um, para outro, para um, para outro, e ele às escondidas deu todo o dinheiro que ele tinha para ela. Mas ele não deixava se revelar, para que ela não o descobrisse. Até que ela, de cabeça baixa, ela disse obrigado, mas não sabia que era o seu esposo. Então aquele homem foi no balcão e disse para o dono do bar: olha, quero que você sirva para ela todos os dias almoço e janta, e no final do mês eu pago você. Só que ela escutou, e quando ela ouviu a voz do seu marido, ela se lembrou dele, se aproximou, conversou com ele, e ele disse: vou cuidar de você. E ela então disse: poxa, mas você vai me perdoar por tudo aquilo que eu fiz você passar? E ele então disse a ela: claro que vou lhe perdoar. Afinal, o nosso casamento foi construído sobre o altar, sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. E eles então voltaram a viver felizes para sempre. É isto, nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus, a nossa vida será inabalável. Os ventos, as tempestades jamais vão destruir esta casa. Agora, se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, será uma vida instável. Qualquer coisa é motivo para destruição. Qualquer coisa é motivo para entrar em pânico. E a historinha nos mostra que o marido construiu desde o início o seu casamento sobre a rocha que é Cristo Jesus. E a esposa, por sua vez, desde o primeiro momento, ela construiu a sua casa sobre a areia. E na primeira dificuldade, ela então abandonou. Mas depois, graças à construção do marido, ele então a traz de volta. É isto, que nós possamos pautar toda a nossa vida sobre esta rocha que é Cristo Jesus. Sermos prudentes, sermos coerentes. E por fim o Evangelho fala da autoridade de Jesus. Eles ficam assim assustados e ao mesmo tempo assombrados com que tanta sabedoria Cristo Jesus falava sobre a palavra de Deus. E a autoridade de Jesus é reconhecida por quê? Porque Jesus falava, ensinava e praticava. Então tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos, nós precisamos praticar, colocar em prática e deixar com que as nossas obras falem por si mesmo. Quando nós vamos chegar num determinado ambiente, seja para dar uma palestra ou fazer uma apresentação, não precisamos dizer quem somos no sentido do que fizemos ou deixamos de fazer. Deixe o tempo se encarregar disso. Por isso que é muito importante a convivência.
porque no dia a dia nós vamos conhecendo as pessoas, vamos conhecendo o seu jeito de ser, a sua maneira de agir e, consequentemente, vamos deixando com que as boas obras que aquela pessoa traz em si possam aparecer, crescer e florescer. Deixe que as obras falem e as palavras se calem, como nos ensinava São Francisco de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.